E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa. Nesse final de semana, eu tinha começado a ler esse livro aqui. Eu iniciei a leitura desse livro, que se chama Para Gostar de Escrever. Eu iniciei a leitura dele com o intuito de melhorar as minha escrita, a minha escrita para as cartas que eu envio semanalmente falando sobre planejamento para minha lista de e-mails. E caso você queira receber as minhas cartas, basta você fazer o seguinte sequência de passos. Primeiro, você clica no link que está na descrição desse vídeo, depois você cadastra o seu melhor e-mail e a partir disso você vai começar a receber as minhas cartas que eu envio semanalmente para minhas listas de e-mail. Mas deixa para fazer isso depois que você assistir esse vídeo. Pois bem, e quando eu estava lendo esse livro, tem aqui o capítulo 4, onde o autor vai falar sobre a questão de como se narra. Ele começa lembrando um pouco do capítulo anterior, ele vai dizer o seguinte: você já treinou o modo mais comum de narrar, aquele em que a história se desenvolve linearmente, numa sequência de começo, meio e fim. Esse livro aqui é da minha esposa, mas quando a gente casa, o que é de um é do outro e o que é de outro é de um. E eu comecei a ler ele, e nesse trecho aqui, onde ele vai falar sobre a questão de como se narra, que a narração ela tem um começo, meio e fim, eu até anotei o seguinte, que eu fiquei pensando no seguinte, que planejar é como narrar uma história, com começo, meio e fim. E esses dias eu estou lendo o livro de Samuel, aonde o livro vai contar a história de Saul e a história de Davi, no primeiro livro de Samuel. Ele vai iniciar contando como foi o, o início do processo para Saul se tornar rei e depois para Davi se tornar rei. E depois eu fiquei meditando sobre isso, que eu tinha notado que realmente um planejamento ele é como o ato de narrar uma história. Eu trouxe até aqui uma folhinha branca que eu vou escrever um pouco nela. Espero que possa ficar legível para você. Vou começar anotando o seguinte sobre a questão do ato de narrar a história. Narrar uma história. Então, minha letra não é das mais bonitas, talvez porque eu não tenha feito aulas de caligrafia, mas vai assim, é o que tem. E no ato de narrar uma história, a, a sequência é basicamente pelo começo, depois tem o meio e o fim. Por exemplo, se eu viesse aqui falar sobre a história de Saul para você, ia começar falando que o povo de Israel, em virtude de visualizar outras nações que tinham um rei também, queriam um rei. Então eles pediram para o profeta Samuel eleger um rei. E Samuel se entristece com aquilo porque Deus era quem comandava aquela nação. Mas depois tem esse ato de se escolher um rei. E dentro das pessoas daquele povo, o ungido para ser rei é Saul. E então isso seria o início da história. E dentro do, podemos dizer assim, mandato de Saul como rei, acontecem algumas situações que o levam a um final, que ele acaba encerrando o seu mandato de rei com apenas 2 anos. Então, basicamente, essa seria a história que irei contar sobre a vida de Saul. E perceba que para eu contar essa história, eu tenho que conhecer sobre ela. E
Dentro do planejamento, quando a gente vai montar um planejamento, existem podem existir 2 aspectos, que é um planejamento a partir daquilo que que eu já conheço e a partir daquilo do que eu não conheço. E então vou começar sobre aquilo que eu, podemos dizer assim, não tenho o conhecimento. Você vai entender aonde eu quero chegar. Espero que entenda. Assim, primeiro, vou escrever aqui, 01 planejamento. Partindo de algo que não conheço. Parece que tá ficando meio torto aqui a escrita. Também é que é o primeiro vídeo que eu estou gravando assim, mas eu creio que nos próximos vão melhorar. Então, a primeira situação de planejamento, quando a gente parte de algo que a gente não conhece, é muito semelhante a que os autores do livro Sprint vão falar sobre começar pelo fim. Quando a gente não, podemos dizer assim, não conhece a história que vai se desenvolver dentro daquele ato de se planejar para determinada coisa, a gente pode fazer o exercício de imaginar um final. Então, o início desse planejamento, vou colocar aqui o começo desse planejamento, seria iniciar pelo fim. E o que é esse iniciar pelo fim? O iniciar pelo fim é você fazer uma visualização, visualização do objetivo. Então, isso seria o iniciar pelo fim. É você fazer um exercício de visualizar um objetivo que você quer alcançar. Por exemplo, das experiências de planejamento que já tive, especialmente na parte de execução de obras de esgoto. Teve uma última obra que eu atuei, que foi o interceptor de rede de esgoto. É, eu não tinha, podemos dizer assim, um conhecimento específico sobre o processo de colocação do, das contenções da vala. Contenções não, é, o nome agora tá fugindo à mente, mas é o seguinte, eu não tinha o conhecimento específico sobre a colocação dos blindados, que é o sistema de escoramento. Agora eu lembrei, o sistema de escoramento na vala. Eu não tinha o conhecimento específico sobre o sistema de blindados para se executar aquela vala, mas eu tinha o conhecimento do sistema de como se executa uma rede de esgoto, que é a escavação, depois assentamento de tubo, o adensamento da vala, ou a recomposição da vala, e depois a recomposição asfáltica. Esse conhecimento eu tinha. Então, quando fomos montar um planejamento, o grande objetivo que a gente tinha era executar aquela obra utilizando escoramento, que no caso seriam blindados, e em determinado período. Então, o objetivo era executar, acho que de
de grafite não vai ficar legível. Executar a obra em X dias. Então, esse era o objetivo, executar a obra em X dias. E depois que a gente define esse objetivo, a gente parte para o segundo ponto, que seria fazer o exercício de visualizar ou imaginar as possíveis situações que impediriam de executar aquele objetivo. Então, dentro do fazendo analogia ainda com o processo de narrar uma história, isso seria o o meio dela, que como creio que você já leu algumas histórias, no processo, ou melhor, nas histórias, o meio é sempre cheio de aventuras, de situações inusitadas, de imprevistos que vão acontecendo, e isso vai se desenrolando, desenrolando, até que o herói ou a mocinha chegue lá no seu final feliz, podemos dizer assim. E dentro de um planejamento, o meio seria você levantar todas as possíveis situações que podem lhe impedir de alcançar aquele resultado. Então, no exemplo da execução de rede de esgoto, uma das situações que poderiam atrapalhar no resultado era o sistema de escoramento. Então, aqui a gente já deve pensar em como otimizar o sistema de escoramento, a utilização dos blindados, como fazer para que a execução seja fluida, não tenha tanta interrupção. Então, essa era uma das coisas que a gente pensou. O sistema, ou a outra coisa que veio à nossa mente era o sistema de recomposição. Às vezes eu fico em silêncio quando estou escrevendo aqui, mas o vídeo não está travado, não. É só eu escrevendo aqui um pouco. E quando a gente pensava sobre isso, a gente fazia a, a seguinte reflexão. Num processo convencional, as valas são mais estreitas, podemos dizer assim, no tradicional. As valas são mais estreitas e o volume retirado da vala é menor. Então, dá tempo de fazer uma compactação manual ou com que é a utilização de soquete vibratório. Mas, como a situação dessa obra ela era de maior proporção, porque a vala lá tinha uma largura de 2, às vezes dava 2,5, beirando até 3 metros de largura, e a profundidade variava de 2 a 5 metros. Então, o volume de escavação era muito grande, então não daria para retirar aquele material e devolvê-lo para a vala, porque a a compactação iria demorar muito. Então, uma outra situação que poderia atrapalhar a execução da obra em X dias, num determinado período que a gente definiu, era o sistema de adensamento. Então, naquela obra em especial, a gente optou pela substituição do material escavado por areia, que daria uma melhor fluidez na obra, otimizaria mais as situações, ia
a gente utilizou o, a recomposição por adensamento de areia. E existiram inúmeras outras situações que a gente foi colocando nesse meio. Não é que a gente fez assim, no sentido de começo, meio e fim, mas depois, fazendo essa reflexão, a se encaixa muito bem nisso no processo de se narrar uma história. Só que a história que a gente queria narrar ainda não era conhecida. Então, o planejamento que a gente estava fazendo era para uma história ainda não realizada, podemos dizer assim. E quando um planejamento é para uma história que ainda não foi realizada, vão surgir imprevistos e isso é normal. Os imprevistos são da vida e é por isso que neste meio aqui a gente deve ir elencando todas as possíveis situações que virem à nossa mente que podem atrapalhar o resultado. Porque quando a gente faz isso, a gente vai, o ato de nos preparar mesmo para as situações que podem acontecer. E isso não nos pega tanto de surpresa assim, porque a gente fez o exercício de imaginar possíveis situações que poderiam atrapalhar a se chegar no resultado final. E o fim é realmente a execução da obra em si, né? A entrega da obra. Esse seria o final feliz da história. Mas aqui cabe deixar claro que dentro deste meio aqui, quando se fala na questão de planejamento, existe alguns sistemas que podem ser usados. Eu falo o sistema porque o sistema é uma sequência de processos que sempre vão se melhorando. Talvez eu possa estar dando a definição aqui errada sobre sistema, mas vai servir. Não vai ser tão errado assim, porque entenda como uma sequência de, de processos, e processos é sempre uma sequência de ações. Então, essa sequência de ações vão sempre tendo uma melhora para que o resultado, o final feliz, possa ser alcançado. Por exemplo, ainda lembrando da história aqui de Davi, sempre quando surgia alguma coisa, alguma pessoa lá tentando matá-lo em virtude de que ele tinha sido ungido como o novo rei de Israel e Saul ainda estava reinando, então Saul queria mandar matar Davi de qualquer forma. Então, toda situação que surgia para matar Davi, Davi eh, se utilizava de alguma coisa para tentar escapar daquela situação. Eu estou aqui resumindo bastante a questão da história de Davi, mas a analogia serve de que quando as situações vão acontecendo, a gente sempre vai buscando ter melhores percepções para que a, o resultado possa ser alcançado. E você pode se perguntar, mas Bruno, e existe algum planejamento aonde a história já é conhecida, que o resultado é conhecido? E existe, que é o seguinte, eu vou trazer aqui um exemplo que espero que fique claro para você, que é o segundo. O segundo
Planejamento, que parte de algo que já é conhecido. E como seria isso? Novamente, vou escrever aqui a questão do ato de narrar a história. Começo, meio e fim. Dentro dessa obra que a gente estava executando, do Interceptor, aconteceu o seguinte: aconteceu de que o processo executivo que tinha sido acordado entre as partes, ele foi tendo não o processo executivo, mas os materiais para a execução foram tendo um acréscimo. Por quê? Porque o que tinha sido planejado para executar de uma determinada forma acabou tendo um maior volume de coisas utilizadas. Por exemplo, na escavação, na escavação da vala, acontecia da, do material ao lado ceder, muito em virtude da situação que o solo se encontrava. Antes tinham estudos que diziam que o solo era de determinada forma, mas quando foi abrir, mesmo quando a gente foi escavar, o solo era de uma forma diferente. E à medida que a gente foi executando a obra, a gente percebeu que necessitaria de um aditivo para que ambas as partes, podemos dizer assim, pudessem ser não beneficiadas, mas que não tivessem prejuízos para um em virtude de outros. Então, teve-se a elaboração do aditivo. E a questão aqui, o aditivo, ele pode ser entendido como um planejamento a partir de algo que já é conhecido. Como assim? Por exemplo, a obra já estava em execução, já tendendo para o seu final. Então, o que deveria ser planejado e o que foi planejado para que pudesse se ter o resultado foi o seguinte: de fazer a coleta das informações que já se tinham no decorrer da obra. A cada escavação que era feita, sempre tem-se a questão dos registros fotográficos, das evidências, desculpa, das evidências que vão sendo feitas de o que era para ser assim e como estava, o antes, durante e o depois. E todas essas informações iam sendo coletadas. E o grande intuito do planejamento daquele aditivo era que o aditivo fosse aprovado. Então, para que ele fosse aprovado, precisaria iniciar aqui novamente a história do aditivo, né? Colocando entre aspas a história do aditivo. E qual seria o primeiro ato da história do aditivo, do planejamento para se ter o aditivo aprovado? Era a coleta dos dados. E aqui a coleta dos dados, como eu falei anteriormente, já era algo que se tinha, porque a cada mês eram feitas as evidências. Eu teimo em escrever de lápis, sendo que eu acho que não dá de ver. Vou botar aqui de caneta. As evidências. E essas evidências eram evidências fotográficas.
Então, o primeiro ponto aqui desse projeto, aqui no sentido de que um projeto tem sempre um começo e um meio e o fim. Quando um projeto não se prende a isso de começo, meio e fim, ou seja, ele não tem o fim, ele pode ser entendido como um processo de melhoria contínua. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E o primeiro, o início da história seria coletar as evidências. Então, dentro desse planejamento, eu iria começar contando sobre as situações que ocorreram. E para contar as situações que ocorreram, eu precisaria das evidências que já foram tiradas durante toda a obra, as fotos que foram tiradas durante toda a obra. E o meio dessa história seria a organização, podemos dizer assim, organização das evidências. Então perceba que o assim como o ato de narrar é uma sequência de partes, um planejamento também é a sequência de partes, pode ser entendido assim. Ou a primeira parte seria, aqui, nesse exemplo que eu estou trazendo para você, é a coleta dos dados, as evidências fotográficas. O meio é a organização das evidências. Então, faz necessário que as evidências sejam bem organizadas para que o resultado final, a aprovação do aditivo seja feita. Então, perceba, existem esses dois modos de planejamento. Um planejamento que, podemos dizer assim, você parte de algo que não conhece, mas espero que não fique tão confuso isso de partir de algo que não conhece. O partir de algo que não conhece aqui é no sentido de que você tem que imaginar um final. Mas aí você pode perguntar, Bruno, mas e o segundo, a questão da aprovação do aditivo? Não é partir de algo que ou algo que ainda não se tem? Não, perceba que aqui, diferentemente do início, eu parti de algo que já se tinha, que era as evidências fotográficas. Então, a partir dessas evidências fotográficas, faz-se a outra sequência, a organização delas, para que assim se chegue à aprovação do aditivo. Então, esse é um pouco diferente do outro, de que eu ainda não tenho, podemos dizer assim, os dados concretos ou as coisas concretas para se iniciar algo. É, é essa a percepção que se deve ter. O primeiro, a gente parte de coisas que são, podemos dizer assim, contingentes. O que seria o coisas contingentes? Coisas que podem ser e que podem não ser. E o segundo parte de coisas singulares, que são coisas concretas. No caso, as fotos, as evidências são coisas concretas. Então, eu parto desse singular. Espero que possa ficar claro aí para você. Mas, para ir encerrando o vídeo, é esse entendimento que a partir dessa leitura que eu estava fazendo para gostar de escrever, e que eu fiquei meditando que o planejamento é isso, o narrar as histórias. E muitas vezes quando a gente vai, ou melhor,
Acontece duas situações quando a gente vai narrar uma história. A primeira, a gente narra uma história, pode narrar uma história que a gente não conhece, no sentido de que a gente tem que criar elementos para aquela história, para que o resultado possa ser alcançado. E pode acontecer também da gente narrar uma história que a gente já conhece. Então, o, o narrar a história já conhecida, a gente se atém aos dados concretos daquela história. Espero que esse vídeo possa ser útil para você. Se você gostou, deixa aí nos comentários para que eu possa ter a percepção, o entendimento de que esse vídeo foi útil. Desejo a você um grande abraço e até a próxima.